Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula da nossa certificação Lean Six Sigma White Belt. E o que iremos ver agora nessa aula é justamente a continuação da parte do Lean Manufacturing, né, dos conceitos do Lean Manufacturing. E aí iremos ver agora nesse momento os 7 desperdícios, ou também os 7 mudas, né, que nada mais são do que as categorias de atividades ou processos que não agregam, de fato, valor ao produto ou serviço final. Então, esses desperdícios foram identificados pelo Sistema Toyota de Produção, né, após o período da Segunda Guerra Mundial, no início da implantação do Sistema Toyota de Produção, e são fundamentais para a filosofia do Lean. Então, que visa justamente o quê? É a maximização da eficiência e a eliminação do desperdício, como mencionado anteriormente. Então, vamos ver isso no detalhe aqui. Deixa eu compartilhar a tela cheia para vocês, para ficar melhor de visualizar. E aí, o que seria o primeiro desperdício, né? Justamente o desperdício de superprodução, que é o quê? É excesso de quantidade, então está produzindo em excesso, né? Que é o quê? Produzir mais do que é necessário ou antes do necessário. Então, quer dizer, está gerando estoque. E estoque é o quê? Custo. E isso pode levar ao excesso de estoque, um aumento do tempo de ciclo, de armazenamento e, como eu falei há pouco, gerando custo adicional para a empresa de forma desnecessária. O segundo é o tempo de espera. Então, o tempo de espera nada mais é do que o tempo que o produto ou material ou o trabalhador ficam parados sem realizar qualquer tipo de atividade útil, né? Então, isso inclui tempo de espera de máquina, materiais ou até mesmo de informações. Também temos aqui a parte de transporte, que é justamente a movimentação excessiva de materiais, puxa o material para cá, puxa o material para ali, depois volta novamente, vai para frente, volta para trás. Já vi isso em muitas empresas no mercado, né, infelizmente. E também não vale somente para a parte de materiais, mas como produtos ou até mesmo informações, e que também, de fato, geram um custo adicional ao processo como um todo, além de risco de danos e aumento do tempo de ciclo, tá ok? Também temos a parte de movimentação, que são os movimentos desnecessários das pessoas e de máquinas ou equipamentos durante o processo de produção, ou mesmo da prestação de algum tipo de serviço, e isso pode aumentar não somente o risco de lesões, mas também como fadiga ou desperdício de tempo, né, da, daquele item em questão. Também temos a parte de inventário, que é o estoque, né? Então, que é justamente manter os estoques além do de necessário, ou desculpa, do necessário, e que isso pode também levar a custo, tudo então está relacionado a custo, que é no caso o custo de armazenagem, né? Deterioração, dificuldade em identificar problemas, entre outros. E, por fim, temos a parte de defeitos, que são produtos ou serviços que não atendem de fato às especificações ou expectativas do cliente, e que também resultam em retrabalho, custos adicionais de qualidade, insatisfação do cliente ou de perda de reputação até mesmo da marca da companhia. E por último, a parte de superprocessamento. O que seria isso? Excesso de funcionalidade, então realizar mais trabalho do que de fato é necessário para produzir um produto ou um serviço. E isso pode incluir etapas desnecessárias como inspeção redundantes ou até mesmo parte de retrabalho, como mencionei anteriormente. Então, pessoal, fica claro que a eliminação desses desperdícios é essenciais, né, para a criação de processos mais eficientes, ok? E também focado na melhoria da qualidade e o aumento da satisfação do cliente. Então, assim, que são basicamente os princípios fundamentais do pensamento do Lean. E agora vamos ver, né, o pensamento Lean. Então, o que é o pensamento Lean? Ou o pensamento enxuto? Não dá mais do que uma abordagem de gestão e produção, originada no sistema Toyota de produção também, e seus fundamentos visam a eliminação de desperdícios e a criação de valor para o cliente. Então aqui temos os principais fundamentos do Lean Thinking, né? Que o primeiro que é valor. Então deixa eu abrir melhor a tela para vocês aqui. É justamente identificar o que de fato realmente agrega valor do ponto de vista do cliente. Então todo o restante é considerado desperdício e deve ser de fato eliminado do processo produtivo ou do processo de prestação de serviço, ou então, no mínimo, reduzido ao máximo possível, ok? Segundo, mapeamento de fluxo de valor, que é o nosso VSM. Então, é compreender bem e visualizar bem os processos de ponta a ponta necessários para entregar um produto ou serviço ao cliente. Então, isso ajuda a identificar e eliminar desperdícios ao longo do processo, tá bom? Então, a gente vai ver também isso na próxima aula, nas próximas aulas, desculpa.
Entre outros pensamentos que nós temos também aqui, também podemos citar fluxo contínuo, que é justamente buscar a criação de um fluxo de trabalho contínuo e suave dentro do processo, sem interrupções, sem esperas, sem estoque excessivo, visando justamente na eliminação de gargalos do processo produtivo. Quem já não viu aquele filme A Meta, também eu recomendo, ou quem não leu o livro também, que tem um livro dele falando sobre isso, fala muito sobre essa questão de eliminação de gargalo, tá ok? O sistema puxado, produzir apenas o que de fato é necessário e quando necessário, né, como mencionei anteriormente, é uma resposta direta justamente à demanda do cliente, então isso evita a superprodução e ajuda também a eliminar o acúmulo de estoque não necessário para a empresa. A busca pela perfeição também com base no Kaizen, então buscar continuamente a melhoria contínua dos processos, que envolve justamente aquele envolvimento de todos os membros da organização na identificação e também na eliminação de desperdícios, né? E por fim, respeito pelas pessoas e flexibilidade e adaptabilidade, desculpa aí. E justamente o que é? É reconhecer e valorizar o conhecimento, né, no caso do respeito pelas pessoas, e contribuições dos colaboradores. Então isso inclui justamente o desenvolvimento de um ambiente de trabalho que promova a colaboração e aprendizado, que as pessoas possam de fato ser incentivadas a trabalhar em equipe, que de fato sejam incentivadas a pensar em auxiliar como melhorar o processo como um todo. E no caso da flexibilidade, é ter justamente essa capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, né, das condições do mercado, das demandas do cliente, né, principalmente, e das circunstâncias tanto internas da companhia quanto externas. Então, para isso, você precisa ter o quê? Flexibilidade, precisa ter que ter agilidade. Então, assim, basicamente, esses são os fundamentos essenciais para a implantação bem-sucedida do pensamento Lean dentro de uma organização. Independente de qual seja o setor, a indústria, adotar esses princípios, pessoal, auxiliam as empresas a melhorar a sua eficiência operacional, a reduzir custos, a aumentar a sua produtividade, melhorar a qualidade do produto, entre outros, e principalmente melhorar a satisfação do cliente, tá bom? Então, por hoje encerramos por aqui e eu te vejo até a próxima aula. Tchau, tchau!